Fala galera, sejam bem-vindos. Mais uma aula de redação. A gente vai continuar a construção dos nossos conhecimentos. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a narrativa, que é o relato pessoal, certo? Relato pessoal, recapitulando um pouquinho para a galera que está chegando aí na aula de hoje e não falou sobre relato, mas mesmo assim, galera, mesmo com essa fala, mesmo com essa aula de hoje, no nosso class está lá, certo? Nosso vídeo sobre relato pessoal. Não assistiu, vai lá, dá um confere bem legal, tá? Para você continuar acompanhando bem aí o nosso processo, tá? Mas o relato pessoal é um tipo de texto narrativo. Essa narrativa, ela vai contar a questão de memórias, coisas que vocês vivenciaram, são coisas do passado, sim. Agora, esse passado ele não tem uma determinação específica, pode ter sido algo que aconteceu há dias atrás, há semanas, pode ter sido algo que aconteceu há anos, pode ter sido uma memória bem distante, assim, que alguém da sua família contou, um pai, uma mãe, um familiar seu, que você era muito pequeno, muito pequena e nem lembrava, mas aí quando alguém contou para você esse relato, você se apropriou e ficou como a sua memória, porque na verdade é sua memória, né? A diferença é que você não lembrava por ser uma memória bastante distante, né? E você está num momento bem da infância mesmo e não conseguiu lembrar. Então, relato é isso, é falar sobre coisas que você vivenciou, coisas que estão associadas ao seu cotidiano. Nesse tipo de texto também dá para manipular o relato, para inventar o relato, observar um relato através das pessoas, dá sim, né? Então, é um texto muito tranquilo de se escrever, muito gostoso, falar sobre como foi as minhas férias, falar como foi a minha primeira experiência num parque de diversões, falar sobre memórias, momentos que marcaram, né? Marcaram de forma positiva e também marcaram de forma negativa, né? Infelizmente, a gente não pode correr daquilo que também nos marca de forma negativa, é um processo da vida, né? E aí são aprendizagens que, se a gente sabe lidar com elas, acaba sendo uma aprendizagem que vai nos dar força a prosseguir, que nos vai dar força, vai nos dar força a caminhar, né? Se torna um exemplo positivo para vencer as barreiras, as dificuldades. Então, o relato é tudo isso, é um texto muito gostoso que se escreve em primeira pessoa, né? Então, você é o narrador personagem, a linguagem é coloquial, é uma linguagem informal, é uma linguagem do dia a dia, então é muito tranquilo, né? Se escrever, é muito próximo da fala, só não vai ser igual à fala, por quê? Porque você não vai usar gírias, você não vai usar abreviações, professor, de forma alguma você vai usar gírias. Pode até ser que um gíria ou outro você entre no seu texto porque é necessário para deixar ele mais informal, mas não pode usar uma carga excessiva e muito menos gírias que são aquelas gírias que ninguém conhece, só você conhece. Não, 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 tá descartado total, tá bom? Então, diante desse conhecimento, diante dessa construção que nós demos aí, esse pontapé, agora a gente vai falar um pouquinho de elementos da narração, que é essa sequência de fatos, essa contação de fatos, né? E essa contação de fatos que vai ter aí um ambiente, vai ter um personagem, vai ter um espaço, vai ter um tempo, vai ter toda uma determinação dentro desse processo de construção, tá bom? Então a gente vai abordar aqui um pouquinho quais são esses elementos, como é que é essa construção, como é que é esse processo da narração de passar essas ideias para o papel, tá bom? Então vamos lá, vem com a gente que a gente vai deixar isso aqui mais turbulento, esse conhecimento mais massificado, tá bom? Então tudo se resume a uma pergunta: você tem algo a dizer? Que é isso, professor? Continuou? A narração é quando você tem algo a dizer, você tem algo a falar, algo a transmitir, você tem um fato a repassar, tá bom? Então, esses elementos da narrativa, que são os elementos primordiais, é ter um enredo, é ter um narrador, ter personagem, ter tempo, ter espaço. Então, esse enredo é sobre o que essa história vai se falar, qual é o tipo de narrador, como é que são esses personagens, as descrições desses personagens. São descrições mais físicas, são descrições mais psicológicas. Acontece que tempo é no presente, no passado, no futuro, em que espaço, é um espaço delimitado, é um espaço que não dá para delimitar, existe uma descrição desse espaço, então como é que é esse processo? Você que vai estabelecer nessa construção, tá bom? Dentro do enredo, você vai apresentar a história, vai falar um pouquinho sobre o que se fala a história, o que se trata a história. Dentro dessa história vai ter um problema, esse problema vai ter que ser desenvolvido até chegar a um clímax e um desfecho.
Ou seja, você começa a apresentar a história e pode falar do ambiente, pode falar dos personagens, e aí tem um conflito. Qual é o conflito? O conflito é justamente uma situação em que, vamos dizer assim, de injustiça, de preconceito, de superação, e aí vai ser trabalhado em cima daquilo, né? E aí você vai desenvolver os atos, as ações, até chegar no clímax, que é o momento mais esperado da narrativa, é o momento que, ó, pum, a narrativa vai lá para cima, que as pessoas esperam, que as coisas esquentam e tudo vai acontecendo freneticamente, e o leitor fica lá, meu Deus do céu, e agora, agora, vai acontecer, vai acontecer. Então esse é o clímax, né? Ele tem essa função de deixar tudo a mil, né? Até que vem um desfecho que deixa tudo mais friozinho, mais banho-maria, e aí acaba se encerrando o texto, tá bom? Então essa é a estrutura básica, mas para se escrever esse texto você tem que responder algumas perguntinhas, que é o que, quais são os fatos que você vai relatar, quais são os fatos que você vai determinar da sua história, do seu relato pessoal, né? Quem são as personagens? No relato pessoal, uma personagem é você, obviamente. Mas quem são as outras personagens que você pode abordar dentro desse relato, né? Então você vai ter que pensar nessa construção. Talvez nesse relato, esse local que você vai falar, teve muitas pessoas, mas você não vai abordar todas as pessoas. Você vai abordar as pessoas que estão conectadas àquele ambiente que você estava trabalhando, né? Então, como é que é esse enredo, né? Quais são os fatos que você vai destacar? Se você vai falar, por exemplo, de uma viagem muito maluca em que a sua família ficou perdida em uma estrada estranhíssima, por exemplo. Então, assim, tem muita coisa para relatar. Você vai ter que começar a garimpar, selecionar quais são os fatos que você vai abordar e vai costurar nessa sua sequência lógica textual. Então, tem que ter essa costura de sequência lógica, né? E aí, onde foi? Tem que determinar direitinho o lugar, a ocorrência, tem que passar isso para o leitor para que ele possa entender, para que ele possa acompanhar a sua construção lógica e o seu raciocínio, tá bom? Vai abordar também o quando, né? Qual foi esse momento, qual é esse quando, né? E as causas, o porquê desse acontecimento, como foi esse acontecimento. Então, tudo isso são coisas que tem que ser bem detalhadas, bem estabelecidas dentro desse processo que é narrar, que é escrever esse tipo de texto, tá bom? Esse enredo ele vai partir por duas situações. Ele pode ser um enredo linear ou não linear. Um enredo linear é uma sequência lógica. Eu gosto de falar muito dessa palavra, acho que vocês vão lembrar, que é a sequência lógica do começo, meio e fim, que aí vai progredindo, né? Ou seja, tem uma progressão de ações, né? Tem uma situação inicial, tem um conflito, tem um clímax e tem um desfecho, que é o final. E é o tradicional, é o que eu falo mais, é o que eu gosto mais de falar dentro dessa organização que é o enredo, a narração. Mas você também pode abordar a sequência não linear, que é justamente a questão da descontinuidade temporal, né? Ou seja, você pode misturar bastante aí a questão da relação do tempo, e aí o leitor ele não vai conseguir às vezes acompanhar essa mistura do tempo, mas é bacana de se pensar assim. Por exemplo, são os flashbacks que tem aí, né, no nosso slide. Seria esse flashback, seria, eu tô aqui numa cena da minha narração, e aí acontece um flashback que vai remeter a um tempo anterior. Isso acontece muito nas séries, nos animes, nos filmes. Não, acho que mais nas séries e nos animes. E nos animes nós chamamos muito de fillers, né? Que é quando tem aquele episódio que vai explicar outra coisa, e aí a gente acaba achando até que é um pouco enrolação. Bem, tem uns que são enrolação mesmo, né? Nada a ver, assim, foge total do enredo. Mas o flashback, ele é meio que um thriller no anime, né? Os otaku aí sabem muito bem, hein, galera? E na série, por exemplo, eu tenho a série ela tem uma situação resumida, e aí dentro dessa série, precisa retornar um episódio que vai, próximo episódio, que deveria ser a progressão da história, ele vai retomar um assunto há 5 anos atrás. Por quê? Porque a série começou agora, ela não começou do fato de 5 anos atrás. Então, o não linear, ele não demarca esse tempo ele vai passando de forma desordenada, de forma muito específica, tá bom? Então, não dá para a gente determinar muito bem esse processo. Às vezes esse texto ele começa na situação climática, a situação mais importante, e aí depois volta para
todo o processo, aí chega no final do texto, tem um finalzinho da situação climática. Isso é muito comum em filme, né? Filme de ação, que já começa naquela ação, né? Pau, 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 pau. Aí para tudo, aí volta lá pro início antes de chegar nessa situação. Aí vai contando, vai contando, vai contando até que chegar no final do filme, que é nessa situação do pau, 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 e aí a gente tem o desfecho. Então, eu também gosto do enredo não linear, mas vamos ser sinceros, o enredo não linear não é tão fácil de se trabalhar. O linear é o mais tranquilo, é o mais lógico, mas eu não vou dizer para vocês que vocês precisam trabalhar só com linear, não. Se você tem potencial para fazer não linear, vai fundo. Eu apoio, tá? E gosto. Gosto de ler o não linear porque é um desafio, né? Mas também gosto bastante do enredozinho tradicional linear, porque fica tudo bem estabelecido, né? Bem claro pra gente, é muito bacana. Mas relatar e relato pessoal, você pode partir por essas duas situações, né? Do linear e do não linear. Eu acho muito massa. Então, o narrador é a voz imaginária que nos conta a história. No relato, o narrador ele é personagem, né? Ele participa da história. Mas no tipo de narração também pode ter um narrador observador, né? Que ele conta a história como observador, né? Ele observa os personagens, ele observa os acontecimentos. Tem um narrador onisciente, né? Que ele conhece os pensamentos e sentimentos dos personagens e ele vai citando para o leitor esses pensamentos e sentimentos. E meio que às vezes quando é um texto de mistério, uma narrativa de mistério, a gente acaba sabendo às vezes quem é o assassino antes dos personagens, mas a gente só continua a leitura para saber como é que vai ser essa recepção, como é que eles vão descobrir, como é que é esse processo. Então tem esses três tipos de narração que são super bem-vindas, mas no que a gente está fazendo, que é o relato de viagem, ou relato de viagem o quê? Desculpa. Relato pessoal. Eu tenho especificamente o narrador que é um narrador personagem. Tem que ser um narrador personagem, tá, galerinha? Então vamos lá progredir. Aí eu tenho aqui um trechinho para ler pra gente. A bruxa surgiu à janela da sua casa como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as da égua selvagem, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inverno. E ela ria-se ébria da satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas vitoriosas no meio daquela orgia de fogo com que ultimamente vivia ao sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca, na verdade, e atirar-se cá para fora quando se ouviu estalar o madeireiro da casa incendiada que bateu rapidamente, sepultando a louca num montão de brasas. Esse é um texto de um aluno, tá certo? Que a gente está colocando aqui. Tem até umas situações que foram demarcadas aí, que dão uma certa ênfase dentro dessa construção, né, da narrativa, né? Então, aqui é uma narrativa da perspectiva de um narrador observador, né? Então, ele observou essa situação e narrou, tá bom? Tipos de sujeito. Se fosse um narrador personagem, seria a bruxa falando aí a sua história, tá bom? Tipos de discurso, na verdade. Eu vou ter o discurso direto, né? O narrador ele apresenta a própria fala do personagem, ele fala diretamente, né? Permite ao personagem dar essa linguagem típica e simples, né? E o discurso indireto é um discurso em que o narrador interfere na fala do personagem, né? Ele conta aos leitores o que o personagem disse, né? E tudo isso vai acontecendo em terceira pessoa, né? Não são reproduzidas as falas dos personagens de forma direta, tá? Vamos lá. Aqui um exemplozinho também de um narrador falando justamente todo o processo em observação. Bom, aí o discurso indireto livre é uma combinação dos dois, né? É uma combinação tanto do discurso direto como indireto, e aí vai ser fundida essas duas situações, né? A fala do narrador, a fala do personagem, e essa narração é uma narração muito dinâmica, muito bacana, né? Que dá um leque muito superior para a construção narrativa, tá bom? Então, galera, então a gente fala um pouquinho hoje sobre elementos da narrativa,
E esses elementos da narrativa, da narração, é importante para o nosso processo de construimento do relato pessoal. Na nossa aula do Google Meet, vou tirar mais dúvidas em relação a esse processo que eu expliquei, ao relato pessoal, né? Para a turminha que está chegando aí, para entender como é que é essa construção do relato pessoal, mas é muito bacana. A gente vai ter uma troca muito gostosa dentro desse processo, desse conhecimento textual, tá bom? Então, até daqui a pouco, o Google Meet. Um abraço para todos.